Nós estamos tratando sobre as técnicas de solução de conflito. Falamos sobre a autotutela, a autocomposição e vamos continuar agora com a heterocomposição. A autotutela, ela implica a submissão de uma parte com a outra, então às vezes o mais forte sobressai sobre o mais fraco e não há nenhum questionamento. Embora a legislação brasileira ela permite em raríssimos os casos de autotutela. Mas temos também a autocomposição. Tanto A quanto B podem fazer um acordo transacional, ou haver inclusive uma mediação, ou um abrir mão do direito. Nós temos aí a questão da autocomposição. E a heterocomposição? Nós vamos voltar aqui para falar sobre a heterocomposição, né, que pode nos auxiliar, que seria o terceiro, heterocomposição. Nós temos ali a participação de um terceiro totalmente imparcial, né, em tese seria totalmente imparcial, que vai resolver o conflito. Então, no caso, se a autotutela, a autocomposição não solucionarem, nós podemos partir para a heterocomposição, que é o mais correto, utilizar-se aí da heterocomposição da jurisdição. Nós temos que a jurisdição hoje, o monopólio é do Estado, mas existe uma outra espécie de jurisdição que seria a arbitragem. Nós temos ali tanto o poder judiciário, nós temos aqui o poder judiciário e nós temos aqui a arbitragem. Inclusive, há uma lei, a Lei 9.307 de 96, em que nós temos ali a figura da arbitragem e o árbitro, que seria a pessoa escolhida pelas partes para analisar aquele caso concreto. Lembrando que quando é utilizada a arbitragem, quando é utilizado o Poder Judiciário, nós temos uma sentença do juiz, uma sentença judicial. Quando é arbitragem, nós temos ali uma sentença arbitral. Então, aqui, vamos colocar aqui o Poder Judiciário profere uma sentença judicial. A arbitragem produz uma sentença arbitral. Lembrando que o próprio Poder Judiciário, sentença judicial, é um título executivo judicial. Agora, e tratando-se de arbitragem, é um título executivo judicial ou extrajudicial? É também considerado um título executivo judicial, conforme artigo 515, inciso 7 do CPC. Você vai lá e vai conferir esse artigo e você vai fazer também, inclusive, a leitura da Lei 9.307. Então, a sentença arbitral é um título executivo judicial. Isso já foi cobrado em prova. É importante você associar esses pontos. Como o juiz ele produz, ele conduz o devido processo legal, o árbitro também conduz o devido processo legal. É lógico que o árbitro quando ele profere uma sentença arbitral, essa sentença ela pode produzir efeitos imediatos. Mas atenção, ela não precisa de homologação do Poder Judiciário. Então, a sentença arbitral não precisa de homologação pelo Judiciário. Ela já passa a valer de forma imediata. Agora, pode ser que dessas decisões haja alguma determinação de algum ponto que o árbitro não pode executar de forma sozinho. Ele precisa do Poder Judiciário. Imagine uma medida de coerção para uma das partes. A ordem dele não vai ter validade sem a ordem do Poder Judiciário. Então, a Câmara arbitral não executa as próprias sentenças, porque as medidas de coerção devem ser feitas pelo Estado, e sim, o Estado. E você deve guardar também lá no artigo 237, inciso 4, que um ato praticado por um juiz arbitral pedindo para outro juiz, então o juiz arbitral, nós temos o árbitro, pedindo para o juiz do Estado para praticar um ato, nós chamamos isso aí de carta arbitral. Eu vou puxar o artigo para a gente poder copiá-lo e fazer a leitura, porque lembrando, as questões que vão ser cobradas na sua prova, elas estão relacionadas com a lei. Então, cadê aqui? Perdi aqui a lei CPC, deixa eu abrir aqui CPC, puxar para cá.
Lei. Vamos colocar aqui artigo 237, artigo 237. 237, vamos ver se vai achar aqui. Aqui tem essa questão de carta, né, de ordem, carta rogatória, carta precatória e por último aqui nós temos a carta arbitral. Eu vou copiar para a gente poder colocar aqui. Carta arbitral. Aí vem lá. Para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juiz arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Então, às vezes precisa de uma tutela provisória, ele não pode efetivar essa medida de coerção, o juiz arbitral. Então, ele vai ter que mandar para um juiz estadual. Então, o árbitro manda através de uma carta arbitral. Então, aí fica a dica para os seus estudos e que você vá acompanhando as aulas seguintes. Não esqueça de fazer a leitura da lei, fazer a leitura da Lei 9.307, fazer a leitura do artigo 515, inclusive para você conhecer todos os atos, todos os títulos executivos judiciais. Até a próxima aula.